Dois grandes ícones da literatura. Um encontro inesperado que transcendeu fronteiras. Em um momento singular, no coração do Brasil, Jorge Amado e Pablo Neruda se cruzaram. Mas qual é a conexão entre eles? Ambos compartilhando de preocupações de transformar o mundo, né, de direitos trabalhistas, ambos preocupados numa melhor distribuição da riqueza, no desenvolvimento, né, na liberdade do trabalhador, das pessoas. O cacau, mais do que um fruto, é um símbolo de luta, resistência e renascimento. Em cada grão, a história de um povo. Cacau e chocolate. Ele começou de quando eu nasci. Isso é uma história de família. O meu tio plantava cacau, colhia cacau. Naquela época, meu tio era um barcaceiro, que hoje eu não sei se existe ainda, né? Então meu tio, ele secava o cacau, fermentava o cacau e depois ensacava para levar para o armazém. Só que era fazenda de terceiro, né? Ele trabalhava como empregado. E aí foi aí que eu fui aprendendo a mexer com cacau e chocolate. Mas não tinha acesso a chocolate para nós, né? Nem senti o sabor do chocolate. A minha mãe era trabalhadora de roça, era rural, junto com a sua família. E aos 15 anos, ela precisou fugir da fazenda para poder estudar e trazer seus filhos, seus irmãos para a escola. Na sombra da cabruca, um modelo sustentável que preserva a terra e promove a vida. A cabruca, para mim, é essa mãe que alimenta, né, que produz muito fruto. A cabruca, ela começou a ser formada aqui no sul da Bahia por conta de um dos primeiros processos de exportação que a região enfrentou, que foi a decisão de mandar cacau para a Europa. O cacau, visto na nossa região como uma cultura machista, né? Uma cultura masculina. Sempre aqui a nossa região sempre teve a questão do coronel à frente, então as mulheres nunca teve muito à frente do cacau. Hoje até a gente consegue visualizar isso, até na questão da agricultura familiar. Mas a realidade é dura. O cacau traz consigo a sombra da desigualdade e do esquecimento. O cacau ele nasce na Amazônia, ele começa na Amazônia. O governo brasileiro na época, a monarquia, ela quis plantar cacau no Pará, por volta ali de 1746, mas não deu certo, a tentativa no Pará não deu certo. E aí eles identificaram uma outra região que tinha um microclima parecido, e o sul da Bahia era essa região. Meu tio plantava cacau, colhia cacau. Naquela época, meu tio era um barcaceiro, que hoje eu não sei se existe ainda, né? Então meu tio, ele secava o cacau, fermentava o cacau e depois ensacava para levar para o armazém. Só que era fazenda de terceiro, né? Ele trabalhava como empregado. E aí foi aí que eu fui aprendendo a mexer com cacau e chocolate. Mas não tinha acesso a chocolate para nós, né? Nem senti o sabor do chocolate, só do cacau mesmo. E aí foi trabalhando, e depois que eu vim entrar no ramo de produção de chocolate. O sistema cabruca para mim é vida, né? Eu falo que quando eu nasci numa época muito difícil, eu não mamava no peito da minha mãe. Aí a minha mãe falava que ela pegava o mel de cacau,
diluía com um pouco de água e botava na minha mamadeira, porque ela não conseguia ir na cidade buscar o leite, então ela diluía o mel de cacau e botava na mamadeira. Outra hora ela pegava suco de tangerina, que dá muita tangerina no meio do cacau, botava na minha mamadeira e me alimentava. Então, a cabruca para mim é essa mãe que alimenta, né, que produz muito fruto, porque a gente não tem só o cacau, a gente tem cajá, a gente tem laranja, a gente tem banana, a gente tem sapucaia, então são várias frutas que vai compor nesse cenário. Quando a gente pega os anos 80 para os anos 90, que é os anos onde a vassoura de bucha teve mais sua disseminação, é também, paradoxalmente, o ano onde você vai ter avanços com a Constituição, avanços em direitos e garantias fundamentais, avanços em relação ao combate ao trabalho infantil, avanços em relação ao combate ao trabalho escravo. É onde você vai ter uma estabilidade de preços com o Plano Real. É onde você vai ter, né, durante o governo Lula, nos anos 2000, um aumento do salário real, programas como Bolsa Família, de redistribuição de renda, né, que vai ajudar aí a combater a miséria, vai ajudar a combater o trabalho infantil e o trabalho análogo à escravidão. No mercado do cacau, do chocolate, a gente tem grandes desafios em qualquer mercado, né? Em qualquer local a gente tem desafios a abrir. Eu acho que o negro hoje, a Bahia como o estado mais negro do Brasil, né? Então a gente consegue perceber como assim é ainda difícil a entrada em alguns locais. Eu consigo perceber, ainda mais sendo mulher e negra, eu consigo perceber como o homem tem muitas facilidades em relação a abrir mais portas do que as mulheres. É um desafio, mas a gente consegue alcançar e consegue chegar. No início foi muito difícil a gente inserir o cacau como rústico no paladar das pessoas. Todo mundo já estava acostumado ao chocolate e ao leite, né? Aí quando a gente começou a inserir o cacau como amêndoa caramelizada, como o nibs caramelizado, o chocolate, o turrão de chocolate, que já veio também da minha família, que fazia o bolo do cacau batido no pilão, e aí a gente fazia aquele bolo, ralava e fazia o chocolate. Então isso é uma história que veio e a gente começou a inserir isso no nosso roteiro de alimentos, de produtos oferecidos através do chocolate. Então, dessa pegada aí, a gente começou desenvolvendo vários outros produtos, que tem, o pessoal chamava cocada de cacau. Mas como a gente não faz a cocada, porque a cocada não tem coco, então eu coloquei o nome de cacauada. Por isso, para que a gente pudesse estar dando mais enfatização ao cacau. Chegou um momento que eu presenteava amigos e colegas de trabalho e parentes, e alguns começaram a pedir para comprar. Tipo, naquela semana eu não trouxe para o meu chocolate da semana, e eles começaram a sentir falta e pediram para comprar o chocolate. De repente algumas lojas estavam pedindo para comprar meu chocolate, né? Nesse momento eu ainda não tinha nada formalizado, não tinha embalagem, não tinha marca, e foi quando eu percebi naquele momento que essa paixão ela poderia se tornar um negócio, né? E aí foi que eu fiz essa virada e resolvi realmente apostar na parte de identidade visual. E claro, assim, como eu não tinha esse negócio como uma oportunidade, né, essencialmente do dinheiro, era pela paixão mesmo, pela oportunidade, então eu fiz com muito carinho, pensando como eu gostaria que esse chocolate ganhasse o mundo. A decisão naquela época foi tomada de plantar esse cacau à sombra da mata, à sombra das grandes árvores da Mata Atlântica. A Mata Atlântica também não tinha assim, muitas grandes árvores para sombrear. Então algumas frutas também foram trazidas, como o cajá, que na Amazônia é o taperebá, a própria jaca, ela também é trazida para complementar essa floresta. E também a chegada do cacau, ela se encontra com o movimento migratório que acontece no sul da Bahia, do sertanejo sobretudo de Sergipe, do sul ali de Alagoas, esse movimento deles fugindo da fome, uma grande seca que tem, eles fogem da fome
e ocupam o sul da Bahia. Então, ao chegar no sul da Bahia, esse era o trabalho que tinha. Os grandes fazendeiros, eles precisavam furar essa mata, uma mata difícil de acessar, com muitos bichos, onça, bichos peçonhentos. E aí, quem foi usado para cabrocar essa mata, que eles falavam, venha cá, brocar a mata. Então, o brocar a mata, quem foi brocar essa mata, foram os pretos que aqui estavam, os indígenas, das etnias aí Tupinambá, sobretudo, e um pouco dos pataxós também, e os sergipanos. Então, essa composição aí étnica acaba ajudando nesse plantio do cacau e criando a nossa cabruca. Em decorrência de uma dinâmica internacional e nacional, a região ela começa, né, a avançar nessas questões mais de ordem social e, ao mesmo tempo, com o movimento do chocolate fino, com o movimento da produção bean to bar, né, do grão à barra, da amêndoa à barra, tem toda uma modificação. E parece que é uma região que estava ali adormecida, com um grande potencial, dentro de uma originalidade com a questão da cabruca, e agora, né, com o protagonismo de pessoas empreendedoras da região, de elos familiares entre irmãs, entre pai e filha, avós, pessoas de quarta geração, irmãos dentro da discussão do cooperativismo. O cooperativismo toma força na região, né, o movimento pela terra, o movimento, né, pelo assentamento rural. Tudo isso vai criando um caldo, né, uma ebulição na região. Então vem de Canavieiras e vai no limite norte, dentro desse cultivo da região, até beirando Itacaré, né, até ali Maraú, Camamu, por ali. E ao oeste, essa fronteira nessa fronteira agrícola, ela encontra seu limite entre Ibicaraí, Floresta Azul, Quaraci, a amêndoa do cacau, entendido como a produção dos produtos, dos alimentos mais consumidos, né, e desejados no mundo, que é o chocolate. Um novo ciclo está se formando. O chocolate agora é produzido por mãos que sempre estiveram lá, mas que nunca foram ouvidas. Hoje o grande momento é a gente pegar essas frutas, selecionar com muito cuidado e fazer a transformação em chocolate. E se pudéssemos entregar a Neruda um presente? Um chocolate que carrega a essência de nosso povo, a força de nossas raízes. Chocolates que valorizem sabores da nossa região, então essa é uma característica nossa. Uma jornada repleta de desafios. Como levar este regalo a quem tanto valorizou a beleza da palavra? É a cabruca, é a liberdade, um presente que vai além do chocolate. É um manifesto de resistência e esperança. O nosso cacau na cabruca, no sistema cabruca, é interessante também por isso, porque a gente, além da gente está trabalhando o nosso cacau, e a gente também está trabalhando a conservação e a preservação da Mata Atlântica. Como seria entregar um presente de Jorge Amado a Pablo Neruda? O futuro já começou e nossa viagem também. É assim que esperamos adoçar a boca da poesia de Neruda, que proclamou a grandeza do povo chileno, do sonho de Jorge Amado, que pensou tanto esta região. O futuro é o presente, é a cabruca, pensado por Jorge Amado, poetizado por Neruda, materializado por nós.